Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante, responsabilidade social. E sobre isso eu converso com a Marta Virginia, idealizadora do projeto Dona do Mundo. Boa noite, Marta, seja muito bem-vinda. Boa noite, Roberta, muito bom retornar à sua casa e com esse assunto tão especial. Falar bastante sobre responsabilidade social. Eu também converso com o Igor Melo, professor de História e Sociologia. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Roberta, boa noite, doutora Marta, boa noite aos telespectadores. Para mim é também uma honra estar aqui e poder colaborar com esse debate. Então vamos conversar um pouquinho. O que é responsabilidade social, professor? É uma atitude que muitas empresas vêm tomando já no final do século XX em função do próprio processo de industrialização que nasce desde o século XVIII, foi um processo extremamente agressivo, de impacto ambiental negativo, destruição de fauna e flora, e as empresas ao longo do século XVIII, XIX e boa parte do XX foram meio vilanizadas, né? E até com uma certa razão, porque elas eram responsáveis por destruição do meio ambiente, né, dos entornos da empresa, aquelas matrizes energéticas fósseis acabam quase sempre poluindo o ar, poluindo o meio ambiente, explorando as populações de uma maneira muito cruel. Então essa origem da industrialização, esse nascimento do capitalismo industrial fez com que as empresas se transformassem numa espécie de ente perverso dessa urbanização, dessa cadeia social. Com o término da Segunda Guerra Mundial, com todas as constatações que a sociedade, não só europeia, mas também do Ocidente, vinha fazendo em relação à importância das empresas, fez-se necessária uma mudança de postura, né? Então elas começaram a perceber que havia uma necessidade de equilíbrio com o meio ambiente, de preservação da força de trabalho, de respeito àqueles colaboradores que ajudam. Um olhar diferente do seu empregado, é isso? Olhar ele como uma pessoa, não como uma fonte de renda apenas? Porque as lutas sociais ao longo do século XIX, né, iniciadas no século XVIII, mas ao longo do século XIX, criaram uma espécie aí de olhar da empresa para esse que é o principal colaborador, que é o operário, que é o empregado dela, e que era muitas vezes tratado de uma maneira muito rude, muito perversa, sem nenhum direito, sem nenhuma garantia. Então esse novo olhar pós-Segunda Guerra Mundial cria uma nova empresa, uma instituição muito mais voltada para o equilíbrio ambiental, para uma harmonia entre a estrutura de comando e os operários, uma integração maior com os colaboradores, com os parceiros dessas empresas. Ou seja, a empresa hoje que deseja ser vista de forma respeitada, de forma responsável, de uma maneira positiva, ela precisa de responsabilidade social. Não só focar no lucro, né, e na exploração, seja do bem, seja do serviço, né, do seu funcionário. Ter uma responsabilidade de retorno, entregar algo também, né, ter essa responsabilidade social, uma contrapartida. Tentar equilibrar um pouco mais essa equação. Agora isso, doutora Marta, o professor falou muito bem relacionado às empresas. Agora, de certa forma, a sociedade civil, ela também tem essa questão da responsabilidade social? Eu acho que na parte histórica ela inicia realmente com as empresas, com essa mais obrigatoriedade. Hoje é difícil você aceitar uma empresa que não tem o seu papel de responsabilidade social, né? Antes era um diferencial, hoje nem é mais. É uma hoje obrigação, é quase uma obrigação, né? Uma obrigação. Então é ruim a empresa que não tem. No passado se explorava o sentido que, olha, nós temos, ok, hoje já é quase que uma obrigação você ter também essa responsabilidade. E acho que naturalmente a sociedade começa a observar essa mudança, é uma mudança cultural. Então, a gente até veio falar aqui de um projeto que a gente faz parte e não é uma empresa por trás, são pessoas. Então, grupos sociais também se unindo a fim de dar essa contrapartida. Não só você buscar o seu lucro apenas da sua subsistência, também contribuir com a sociedade que você vive, porque às vezes o Estado não dá conta. Então, ele precisa também dessa parcela de participação nossa. Foi muito querida ela dizendo que o Estado às vezes não dá conta, né? Foi muito feliz, ela foi muito bondosa. Muito bondosa. Mas o Estado ele tem uma série de atribuições que ao longo do tempo ele não vai conseguir.
né? As pessoas crescem, se multiplicam, os grupos sociais vão se diversificando, a realidade, né, econômica muda e o Estado nem sempre tem essa velocidade para acompanhar essas mudanças, essas novas demandas, essas novas agendas que vão surgindo ao longo do tempo e de uns 20, 30 anos para cá de uma forma muito rápida. A doutora lembrou muito bem, hoje é quase que impossível uma empresa que deseja ter olhar para ela de uma forma positiva, uma imagem positiva, né? Se ela ficar muito alheia a essas questões sociais. No final do século passado era só propaganda. Então eu vou criar uma campanha assim muito mais para usar no marketing, então eu vou aparecer protegendo uma determinada espécie animal, determinado bioma, eu vou lá e invisto para a preservação daquela região para poder ter um ganho institucional via propaganda. As pessoas vão percebendo que se não houver uma contrapartida de fato, se não houver uma atuação empresarial de fato, essa empresa vai cair no ridículo, vai ficar esquecida e perde espaço no mercado. Hoje, doutora, por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido, que a gente vai falar mais adiante, você acha que o santista é um povo acolhedor, que se envolve nessas questões sociais? Eu acho que a gente pode perceber, inclusive, porque a gente tem um número elevado de moradores de rua, né? Então, o verão ajuda, né, que eles saiam de outras cidades, porque aqui tem o calor, aqui tem a praia, tem chuveiro, e tem as pessoas que, com todo amor, com toda a intenção de ajudar, alimentam. Então, de uma certa forma, você percebe a intenção de ajudar. O que a gente precisa avaliar é se essa ajuda, ela mais atrapalha do que colabora. Mas você percebe a intenção da nossa população, da nossa cidade em contribuir. A preocupação que a pessoa está passando fome, tem né, enfim, a esmola, o semáforo, é um assunto que demanda outro programa a gente falar sobre isso também. Mas, com certeza, mostra a intenção desses grupos aqui da cidade que nós pertencemos, que é perto, Santos, e aí acho que a nossa Baixada Santista como um todo, sim, tem essa boa vontade em ajudar, eu acredito que sim. Agora, professora, a gente vive numa sociedade ainda muito paternalista, né, onde a gente vê realmente muitas pessoas necessitadas, mas muita gente que se aproveita também dessa visão que o brasileiro tem, que o poder público exerce, enfim. Daria para a gente fazer diferença, qual a distinção do que é responsabilidade social, do que é assistencialismo e do que é filantropia? Então vamos por partes aí. O Estado ele não tem condições de abraçar todas essas necessidades sociais. Então várias iniciativas foram surgindo, como a dela, né, que é louvável, que é uma iniciativa que eu estava conversando antes, é algo até comovente, é surpreendente, mas outros grupos e outras pessoas vão nessa direção. Eu tenho uma obrigação, eu tenho que fazer algo pelo meu semelhante, é uma característica do comportamento do brasileiro, não só do santista. A nossa formação religiosa também acaba impondo uma atitude, é quase que uma cobrança do indivíduo. Agora, existem sempre aqueles interesses que não são necessariamente escusos, mas são interesses, assim, digamos, pontuais. Eles não são movidos como uma ação dela, do grupo dela, que é uma ação, digamos, filantrópica, benemerente, humanitária, né, de dever. Alguma coisa chamou a todas essas mulheres para terem uma atitude em relação a essas crianças. Então, existe o assistencialismo no sentido político da palavra. Então, eu vou promover uma série de ações sociais visando um público cativo, visando um público refém dessas migalhas sociais, dessas benfeitorias que não vão retirar o sujeito da situação dele de miserabilidade e de vulnerabilidade. Sem querer estipular determinado grupo ou tendência, isso aparece em todos os momentos da história republicana brasileira. Você vai ver, vai ter mais um início com o getulismo, você vai ter um período da época dos militares, você tem um período mais recente, esse assistencialismo em troca de algum tipo de vantagem política ou social. Esse é o assistencialismo um pouco mais perverso, que você está criando aí uma massa, né, de manobra eleitoral. A filantropia individual, ela é uma coisa que pode satisfazer o ego da pessoa.
uma questão de, poxa, eu estou cumprindo os ensinamentos morais e religiosos que sempre foram dados a mim. Então é uma questão mais de lavar sua consciência. Então pode ter um pouco dessa questão pessoal. Agora, se isso é errado, se é ruim, é um tema que talvez em outro programa a gente pudesse debater de forma mais calma. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre responsabilidade social. A gente volta já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é responsabilidade social e sobre isso eu converso com a Marta Virgini, idealizadora do projeto Dona do Mundo, e com o professor de História e Sociologia, Igor Mello. Bom, eu quero acabar com o suspense agora, porque no primeiro bloco todo mundo falava assim, né, para a doutora Marta, o seu projeto, e aí ninguém sabe qual é esse projeto. E a doutora Marta tem já um projeto há algum tempo, né, doutora? Devidamente uniformizada, Dona do Mundo. O que é o Dona do Mundo? Na verdade, amor, começou ano passado, a fim de ajudar uma criança que precisava fazer a ecoterapia, filha de uma aluna. E aí o empreendedorismo social, né, o nosso trabalho ajudando uma causa. Eu pensei, eu sozinha não consigo pagar essa ecoterapia, mas o meu trabalho pode unir outras pessoas e juntas a gente consegue pagar. E deu certo. Foram 21 mulheres naquela época que eu fiz um curso específico para elas, um curso online, para empoderar, dona do mundo, a mulher aprender a ser dona do próprio mundo. E aí a gente entra numa esfera realmente da mulher ter consciência que ela pode, e aí a gente vai para um lado mais feminista da coisa, também pode ser um programa sobre isso, mas pensando em ajudar essas mulheres, eu criei um curso e deu super certo. Ao invés de me pagar, pagamos a ecoterapia. Era para durar 21 dias esse grupo, nós estamos mais de um ano e meio juntas. Por quê? Aí a gente percebeu que a melhor forma de se empoderar é ajudando outras mulheres. E aí começou, o Dona do Mundo virou um projeto social, ajudamos outra criança no final do ano também da causa da epidermólise bolhosa, que tinha, né, aquelas bolhas na pele, também um tratamento muito caro. Então a gente já falou sobre o autismo, sobre a epidermólise bolhosa, e agora o grupo adotou a Vitória e o Otávio, que tem a AME, atrofia muscular espinhal, uma doença extremamente agressiva, degenerativa. São dois irmãos e essa mãe e esse pai vivem em razão dessas crianças. É uma doença que o custeio é caro, então a família não tinha nenhum laudo médico para conseguir na justiça o remédio. E foi esse grupo de mulheres que, unidas, cada uma com a sua especialidade, com a sua atribuição, uma buscou, né, a Gisela, nossa amiga, conseguiu com o pai, um médico, e aí o médico fez a consulta, emitiu o laudo, uma outra colega advogada também solicitou a farmácia, o valor desse remédio, 3 milhões veio o orçamento para um ano de tratamento das duas crianças, totalmente inviável. 3 milhões? 3 milhões de reais, um ano de tratamento. Para as duas crianças? Das duas crianças, algo inviável. Meu Deus. E aí, outro advogado Como também... é que fica o governo nessa história, numa situação dessa? Tudo que eles conseguem é via judicial. Agora a gente já tem a boa notícia que o juiz concedeu. Estamos agora na espera para que o Estado forneça o remédio. Então, esse é o momento. Mas é algo que ano passado, a questão de um ano atrás, eles não tinham nenhum laudo para ter condição de entrar com a ação. E foi esse grupo que trabalhou muito forte para que isso desse certo e agora a gente só falta com que o Estado cumpra a sua obrigação, porque vai melhorar a qualidade de vida dessas crianças, né? Mas o custo mensal, a alimentação é específica, tudo é específico. E esse pai e essa mãe vivem para cuidar dessas crianças porque eles não têm mobilidade, eles ficam, né, deitados, a Vitória ainda tem um pouquinho mais de mobilidade no braço, então eles precisam, para virar o rosto, para sentar, para tomar banho, tudo do pai e da mãe a todo momento cuidando, mas os remédios, mas enfim, toda aquela atenção, né, que as crianças com essa doença demandam. E aí eles não trabalham, enfim, a gente precisa ajudar o custeio. E aí foi por isso que esse grupo já fez algumas outras atividades. Nós já participamos de um bingo com eles para ajudar, para conseguir, né, mais dinheiro para o custo mensal. E agora surgiu a ideia do bazar solidário. Então, esse grupo de mulheres também se reuniram com coisas boas que a gente tem em casa, justamente para vender a preço acessível e toda a renda ser revertida a essa criança, às crianças. Esse bazar acontece quando? Ele acontece sábado agora, dia 9, das 10 às 17 horas, na Avenida Rodrigues Alves, 457. Então, estaremos todas lá
para receber. Se você, de repente, posso fazer um convite, se a pessoa tem alguma coisa para doar, que seja importante, que de repente você queira entrar nessa causa, a gente também recebe, porque a gente não vai parar aí, né? Esse é um primeiro bazar, é uma nossa primeira experiência para ver se dá certo, se é um retorno, e vamos tentar. Existem outras empresas parceiras, se você me permite, até para agradecer aqui, Roberta. O Grupo Gama, Grupo de Apoio às Mães de Autistas, é um grupo muito forte que ajuda lá na primeira causa com relação ao autismo, nós defendemos bastante também no nosso primeiro projeto. Grupo de Mulheres Empreendedoras da Baixada Santista também é um grupo muito atuante. Mulheres empreendedoras que querem ir para a luta, querem trabalhar. Mulherada forte, é. Forte. A Tatiana França, que também tem a empresa Organize e Harmonize, super participativa, que também lidera esse grupo de mulheres empreendedoras, nossa parceira. Rosane Prado, responsável pelos doces, então vamos ter venda de doces, venda de salgados lá. A Carla Quinteiro, que também é responsável pela venda dos salgados. E a Alessandra Felisberto, loja online LB Plus Size, também com material lá. E mais todas as 25 meninas do Dona do Mundo. Então, nós começamos com 25, 21, hoje já somos em 25 e totalmente benemerente aqui. Nenhuma delas ganha nada. A gente ganha o retorno de ajudar. Então, a responsabilidade social da sociedade é isso. Às vezes a pessoa pensa, não tenho dinheiro, caramba, não consigo contribuir. O que eu posso fazer o seu trabalho por ela? Contribui muito. Então, o tempo, a disposição, a vontade de ajudar. Você pode não ter do dinheiro hoje, mas o tempo você pode ter. Então, contribuir, indicar alguém. Marta, vocês têm uma estimativa de quanto pretendem arrecadar? Quanto se espera nosso arrecadar? primeiro. A gente vai, né, de verdade, é a nossa primeira experiência, a gente não tem estimativa, tudo que vier vai ser bem-vindo, a família precisa. Então, como a gente sabe que outras também precisam, é que se cada grupo, né, apadrinhar eu acho que a gente consegue fazer uma diferença, né? A gente, como o dona do mundo, é ajudar a pessoa a ser dona do próprio mundo, porque assim o mundo como um todo vai ficar melhor. Então, ter essa consciência, essa independência, a gente não tem ainda ideia de valores, mas eu tenho certeza que com o engajamento, com a sua ajuda, fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Querendo ou não, é uma forma de ajudar, né? A comunicação é importante, você tem um público fiel. Então, é isso. Você faz parte do Dona do Mundo, né, Rô? Você, sempre que a gente tem uma causa, você recebe, você e sua equipe, abre o espaço. É isso. É o nosso trabalho ajudando uma causa social. E tudo que for vendido no bazar é um custo baixo? Ai, bem. Eu acho que vai ter de 5, 10, 20 reais, algo bem acessível mesmo e tudo material bom, doado com qualidade, para que a gente consiga, né, recuperar o máximo de dinheiro para passar para a família totalmente. Quer dizer, dá para todo mundo ajudar, então é uma causa nobre que a gente vai continuar a falar no próximo bloco. A gente volta já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é responsabilidade social e sobre isso eu converso com a Marta Virginie, idealizadora do projeto Dona do Mundo, e com o Igor Melo, professor de História e Sociologia. A gente está falando do bazar que vai acontecer próximo sábado, é isso? Isso, sábado agora já, dia 9, na Rodrigues Alves, 457. E como a gente estava conversando, um monte de coisa boa, né? A mulherada com certeza vai curtir, vai gostar, porque tem vestido de marca, sapato, cristais, quadros, tudo com preço acessível. A gente começa com R$5 e aí, claro, de acordo com o objeto, mas tudo acessível. Não tem que ter desculpa, não. Tem que ajudar. Vocês ainda estão recebendo material de doação? Ainda estamos. De repente, a pessoa ainda tem. Quem quiser participar, como Sim. é que faz para entregar? Entra no site, na verdade, no Instagram ou no Facebook das crianças, ou pode ser no Dona do Mundo mesmo. Eu mando lá o endereço certinho, que nós estamos recebendo num outro lugar. E aí tem horário, tem que marcar com a pessoa. Esse da Rodrigues Alves vai ser só o bazar mesmo. Mas aí eu tenho mulher.donadomundo no Instagram. Me manda uma mensagem, um direct, que aí eu passo todas as coordenadas. Se alguém se interessar em ser voluntário, dá para ajudar? Isso é bom também, né? Com certeza. Se a causa tocou seu coração, da mesma forma, manda um direct pra gente e, claro, a gente vai adorar. Agora, o professor Igor também já foi político, né, professor? Já foi nosso vereador de Santos. Da Câmara, a gente já abraçou também algumas ações nesse sentido, mas eu não queria fugir do tema central, que é justamente a ação da doutora. Eu tinha umas ponderações ouvindo vocês conversarem. É uma pena que a judicialização seja sempre uma alternativa para lembrar o Estado das obrigações que ele tem. Eu espero que o Estado não demore um tempo
considerável, porque para essas crianças o tempo é fundamental. Se esses remédios chegarem, né, de uma maneira breve, a vida deles se prolonga, a qualidade de vida dessas crianças, né, e da família. Porque é uma cifra considerável, né? 3 milhões ano é difícil. Eu ia sugerir a doutora, desde dessas ações que ela está iniciando, a questão dessa vaquinha virtual que existe muito em ações assim menores, que a gente vê que há, né, há quase sempre um resultado positivo. É uma expressão em inglês que agora eu não vou lembrar, mas é como se fosse uma vaquinha digital, virtual. Crowdfunding. Né? Como? Crowdfunding. Isso, esse que vocês entenderam. Essa ação digital, ela tem um alcance muito maior, até pela questão das mídias, da internet, que acaba podendo talvez dar um resultado financeiro mais rápido e mais satisfatório. E também queria fazer um apelo para o empresariado da Baixada, né? Porque, já que nós estamos falando de responsabilidade social, é uma forma dessas empresas olharem para a sociedade, darem essa contrapartida, porque às vezes muitas empresas, Roberto, elas não sabem onde agir. Sim. Não existe um setor dentro da empresa que tenha esse olhar minucioso e que tipo de ação social nós vamos abraçar. Então está aí a sugestão da causa aí das mulheres do mundo, que a doutora Marta preside, junto com outras 24 mulheres, e essas empresas poderiam também entrar em contato. Tem grandes grupos aí no Porto, tem empresas na área de construção civil que poderiam, né, ter um ganho institucional, poder ter uma contrapartida à sociedade, ajudando essa causa, que é uma causa mais do que nobre. É isso aí, a gente está no finalzinho do programa. Doutora, gostaria de dar a oportunidade para a senhora fazer um convite para os nossos telespectadores para participar do Bazar, para ajudar essas crianças, e que a senhora rapidamente falasse da situação atual dessas crianças. Claro, também. claro. Como o professor já adiantou, é uma doença grave, degenerativa, que o tempo urge. É importante que tenha uma resposta rápida. Então, claro que a gente espera a resposta judicial, que o Estado cumpra, inclusive já está na situação de multa diária pelo não cumprimento, mas, infelizmente, ainda estamos na espera. E, claro, se você, né, acompanhou o programa, sentiu seu coração aquecer com essa história, com essa causa, são 2 crianças que precisam do nosso apoio. Então, por favor, aceite o nosso convite, participe, prestigie, né, o nosso Bazar Solidário. Se você, de repente, achar que não economicamente é difícil para você, que o seu tempo, que a sua doação, a divulgação, né, a forma de você convidar outras pessoas que você saiba que possa ajudar, de repente, crie o seu grupo, estenda essa ação, que o Dona do Mundo seja um início, um despertar de toda a sociedade se abraçando para ajudar a própria sociedade. Nós vivemos aqui e a gente ganha tanto, a gente tem tanta sorte na vida, né? A gente tem o nosso trabalho, nossa casa, nossa família, então nós devemos sim contribuir, seja com tempo, com dinheiro, com atenção, com divulgação. Então, todo mundo pode ajudar, com né? certeza. Todo mundo pode ajudar. Também faço Doutora aqui um Marta, apelo. muito obrigada pela sua participação, sucesso aí no Bazar. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade aqui do programa. Professor Igor, muito Eu obrigada. Também faço aqui um apelo aí para que as pessoas prestigiem, né? Fiquei muito contente dessa participação, pela ação, né, nobre, honrada da doutora, e que todo mundo prestigie, que essas crianças sejam atendidas o mais breve possível. Isso aí, a gente espera trazer boas notícias sobre essas crianças. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.